Agora eu vou começar a fazer a parede de drywall. Estou usando uma canaleta mais estreita por dentro, para não correr o risco da porta estar esbarrando nessa parando o F530, que é a canaleta de fazer o forro de drywall. Usando bucha 6 e parafuso, vou fazer a fixação da cantoneira. Problema na porta. Nesse caso aí, eu fixei a cantoneira e já coloquei 2 perfis, que é o F530, conhecido também como canaletas. Aqui já mostra o batedor no lugar, já fixado. Veja aí como é que funciona esse batedor na porta de correr. Nessa parede aqui, perto da porta, eu arranquei o reboco para fazer o acabamento dessa parede com... Agora eu vou começar a fazer a parede de drywall. Estou usando uma cantoneira para fazer forro. Essa cantoneira vai me dar a possibilidade de deixar a parede mais estreita por dentro, para não correr o risco da porta estar esbarrando nessa parede aí. A cantoneira é feita para fazer forro, usando o F530, que é a canaleta de fazer o forro de drywall. Usando bucha 6 e parafuso, vou fazer a fixação da cantoneira. Eu coloquei aí de um parafuso a outro uns 20 a 15 centímetros. Essa peça aí é um batedor da porta. A gente vai fixar no chão na parte de baixo para que a porta possa estar batendo nessa. Ao mesmo tempo lá em cima um limitador para a porta bater por igual, não bater só em cima, correr o risco da parte de baixo levantar a ponta da frente da porta, ou bater na parte de baixo e correr o risco da ponta de cima levantar a porta para não causar problema na porta. Nesse caso aí eu fixei a cantoneira e já coloquei 2 perfis, que é o F530, conhecido também como canaletas. Aqui já mostra o batedor no lugar, já fixado. Veja aí como é que funciona esse batedor na porta de correr. Nessa parede aqui, perto da porta, eu arranquei o reboco para fazer o acabamento dessa parede com a porta, para ficar uma abertura bem estreita, para não ficar um vão muito grande nessa porta. Eu vou estar colocando um acartonado, estreitando mais essa parede em relação à porta, para poder ficar um vão mais estreito. Usando a trena e dividindo o meio entre uma canaleta e outra, eu vou estar fixando mais uma canaleta, que é o meio dessa parede. Para fazer a fixação do F530, que é a canaleta, eu estou usando um parafuso metal. Esse parafuso tem ponta de agulha ou ponta brocada. Eu prendo a canaleta na parte de cima e prendo também na parte de baixo. Coloquei os perfis no lugar, agora vamos medir para cortar o acartonado para essa parede. Nós vamos tirar a medida de um perfil até o final aqui onde fica a porta, para que nós possamos estar cortando o drywall. Vamos transferir essa medida para a chapa de drywall. A chapa de drywall é 1,80 por 1,20. Usando uma régua e o estilete, vamos estar cortando a peça no tamanho que vai ser instalado lá na parede. Agora é só levantar o drywall e dobrar o corte e cortar o restante por trás com o estilete. Pegamos 2 pedaços de acartonado, colocamos no chão para servir de apoio para está instalando a chapa de acartonado que cortamos para essa parede. É para manter o acartonado levantado e não apoiado no chão. E podemos estar parafusando com o parafuso GN25.
cortei o pedaço de cima, mas não cortei o dente da porta. Eu aparafusei esse pedaço aqui no lugar e agora vou usar um nível de mão para poder fazer o corte certinho da altura da porta, cortando rente o outro acartonado para fazer o corte da porta, e vamos cortar também na parte de cima, aonde vai ser a altura da porta, com 2,10. Depois de marcado, é só tirar a chapa de acartonado e vamos estar cortando o dente para essa porta. Depois de ter cortado essa peça aí, vamos estar parafusando no local. Repara aí que eu cortei o dente da porta, tá? Para parafusar nessa parte aí. Eu gastei uma placa de acartonado nessa parede. O vão foi pequeno e gastei uma placa de 1,80 por 1,20, beleza? É só agora com GN25 tá fixando esse pedaço para que a gente possa estar fazendo o acabamento dessa parede, beleza? Aqui eu não usei a fita telada com a massa de drywall. Por quê? Porque o cliente ele disse o seguinte: em vez de passar a massa de drywall, vamos fazer um ripado nessa parede. Mas por que o ripado? É o seguinte: essa parede, quando ela foi construída, o pedreiro aproveitou uma parede que já existia. Era uma metade de uma parede. Ele levantou a parede e alinhou essa parede pela essa que já tinha. E acabou ficando muito torta. Então, ó, uma parte do drywall alinhou direitinho e a outra parte ficou com dente. E agora, como que a gente vai fazer para resolver esse tipo de problema? Então, a ideia que foi do cliente, não foi minha, foi o seguinte: podemos fazer aí um ripado para criar um detalhe nessa parede? Aí fizemos um ripado de gesso. Mas peraí, como é que vai ficar a pintura desse ripado? Nós podemos estar fazendo como se fosse um ripado de madeira. Veja esse exemplo aqui. Isso aqui era um ripado de gesso e eu fiz a pintura criando um efeito madeira. Beleza? Então a pintura desse ripado também vai ter esse efeito madeira e criou um detalhe bacana. E vai dar um contraste do verniz com a porta branca. Gostaram da ideia? Então deixa nos comentários aí em relação a essa ideia. Qual é a solução que você arrumaria para essa parede que está totalmente torta? Então, galera, deixa eu explicar um negócio aqui. Aqui eu quebrei, tá vendo? Por causa dessa abertura que tem aqui na porta, certo? Então, depois de ter terminado a porta, se eu não tivesse quebrado, o que ia acontecer? Ia ficar esse vão aqui na porta. O que eu fiz? Quebrei, cortei com a esmerilhadeira, né? Com disco de cortar mármore e fiz esse vão para poder ter um nível abaixo da parede, né? E aqui eu coloquei o acartonado faceando, dando uma aberturazinha na porta, para a porta trabalhar justa, né? Justa. Para quando você olhar, né, vai estar uma parede ali, todo mundo por igual e um acabamento na porta. Agora eu vou levantar, vou fazer o acabamento, né? Tem essa porta aqui que eu fiz. Aí eu vou fazer agora essa altura aqui, a mesma daqui, ó. Vou bater o nível para tá todo mundo ali, ó, batendo certinho, para ter uma visão de que, olha, aqui vai estar as duas portas no mesmo nível, né? No mesmo cômodo. Pois é, galera, beleza? Aqui, ó, bati o nível ali, ó, dessa porta que é a porta do closet, né, que já tá pronta. Aí eu bati o nível ali, ó, tá vendo?
para dar a mesma altura dessa porta, para esteticamente, né, quando olhar, não tá um mais alto do que a outra, beleza? Então aqui, eu botei esse perfil aqui, foi para eu prender o nível, né? Ele tem esse imã aqui, né? A gente coloca, ó, ela cola, né? Depois em seguida, bota o nível em cima e faz o giro para poder levar para onde você quer. Aí o nível ficou nessa altura, né? Coloquei nessa altura aqui, aí risquei ali, ó. Aí eu botei o nível a laser ali, passando ali. Depois só dá acabamento, né? Porque ficou um pouquinho fora do... né? Ficou um pouquinho mal acabado. Porque tô dando acabamento ainda, beleza? Depois vou dar massa. E aqui, galera, eu mostrei no vídeo aí, para poder fazer esse fechamento aqui, tá vendo? Pra ficar bem justo, para não ficar um buraco. Eu mostrei aí no vídeo aí. Aí como é que tá ficando, certo? Tem que fechar para não dar aquela greta grande. Fica feio, né? Uma greta grande. E aí a gente fecha para poder ficar bem estreitinho, passar direitinho, ó. Aqui, ó. Aqui é a parte do trilho, lá. A parte do trilho, direitinho. Agora é só fazer, isso aqui é fazer acabamento, né? Ainda não fiz o acabamento com a massa de drywall. A abertura aí que eu tô falando, ficou isso aqui, ó. Então, galera, a porta ficou assim, ó, com ripado, ficou filé. Se você quiser que eu poste um vídeo aí no canal sobre a instalação desse ripar, é só deixar nos comentários. Compartilha, se inscreva no canal, acione as notificações e até o próximo vídeo.